Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos para o Futuro, o videocast do BMA para promover conversas sobre temas instigantes do nosso tempo. Fizemos essa série de videocasts em comemoração aos 30 anos do BMA. No terceiro episódio, recebemos Fersen Lambranho, presidente do Conselho de Administração da GP. Também atua como presidente do Conselho da G2D Investments, é membro do Conselho da GP Advisors, da Spice, da The Craftery, é ex-CEO das lojas americanas, mentor em organizações como a Endeavor e a Big Bets e com foco especial em desenvolver empreendedorismo ligado à Amazônia. Mais do que isso tudo, a gente chamou o Fersen porque o Fersen é amigo da casa há 30 anos, desde a nossa criação. É muito ligado a todos nós, a história da GP, e a gente vai falar sobre isso, de alguma maneira também passa pela história do BMA, porque vocês são clientes da gente desde o início do escritório. Mas antes de passar a palavra para você e fazer a primeira pergunta, eu vou ler uma outra bio sua, que não foi o que você me mandou essa que eu acabei de ler, mas eu peguei uma que eu acho muito boa do teu blog. Para quem não sabe, o Fersen tem um blog chamado Fersen Lambranho, e é dessa bio que eu gosto, e é disso que eu gosto de bater papo com você. Então vamos lá, cineasta frustrado, empreendedor animado. Administração pela COPEAD, engenheiro pela UFRJ e Harvard Business School. Casado desde 86, pai e amante de todo tipo de expressão artística, além da história. Neto de portugueses, um granadino e um samarinense, com orgulho de ser carioca. Mora em Londres desde 2014, depois de 2 décadas em São Paulo. Apaixonado por consumo em todas as suas formas e pelo processo de digitalização do mundo. Escrevo sobre a vida quando algo transborda pelos poros em meio a uma agenda atribulada de empreendedor. Você é muito mais do que só um empreendedor, mas a tua agenda é muito atribulada mesmo. Mais uma razão da gente estar tão agradecido e tão feliz de ter você aqui com a gente. Nesta conversa, vamos explorar perspectivas sobre o futuro, oportunidades para o Brasil, o ambiente de empreendedorismo e outros temas essenciais para quem queira refletir sobre os caminhos que estamos construindo. Fersen, obrigada, bom dia. Obrigado a você, Camila. Estar aqui no BMA, como você falou, são 30 anos. É mais que 30 anos, porque essa conversa começou antes do BMA existir, mas é um lugar que a gente se sente em casa. Então é um prazer enorme estar aqui e muito feliz de ver o BMA do tamanho que é, esse prédio bacana aqui no Rio, que eu acho que diz muito sobre vocês. Talvez o único escritório de advocacia grande do Brasil, que tem São Paulo, muito grande, e Rio, muito grande. Verdade. Isso, nossa satisfação é muito grande. Você sabe que quando você vai lembrar durante a pandemia, né, a gente queria preencher muito o tempo aqui, além do trabalho, mas com outras coisas que os nossos integrantes pudessem pensar. E uma das coisas que eu fiz foi convidar você para fazer um webinar com a gente. E a resposta que você me deu quando eu fiz o convite, você falou: Camila, com o maior carinho, porque o BMA faz parte de todos nós. Então, essa frase me marcou, e quando a gente pensou nessa série do videocast, teu nome foi dos primeiros que veio na lista. Então, mais uma vez, obrigada. Pergunta que eu quero começar. Eu li essas 2 bios diferentes, mas que na verdade são uma pessoa só, é o Fersen, né? É o Fersen, com essa carreira maravilhosa, primeiro de executivo nas lojas americanas, depois essas décadas todas de gestor de private equity, empreendedor e tanta coisa que você construiu. E esse outro Fersen, que é o Fersen do blog, que eu falei aqui no início, que é um amante de tantas coisas, de arte, de cinema. A gente conversa às vezes sobre arte, sobre cinema, sobre música, sobre política. Então, assim, conta um pouco, esses 2 Fersen são uma pessoa só. Conta como é que essa pessoa começou no Rio. Você é carioca, você tem uma história que começa aqui, você vai para São Paulo, você volta para cá. Conta um pouco quem é esse Fersen. Eu acho que todas as pessoas têm assim, um caminho na vida, né? Picasso disse que com 2 anos de idade ele foi capaz de pintar uma pomba perfeita. E passou o resto da vida, que foram 92 anos, tentando pintar com a liberdade de uma criança. Então eu acho que a gente nasce com tempero, a gente nasce com um temperamento. E a grande barato da vida é você entender o seu temperamento e você ir ajustando isso ao longo do tempo e tentando ser cada vez melhor, né? Eu fui uma criança que eu não era um esportista, né? Eu gostava de ler, eu gostava de filmes, eu era não era introspectivo, mas eu era muito mais cerebral do que corporal.
queria ser cineasta, como você viu aí nesse negócio. Não tinha dinheiro para ser cineasta, e graças a Deus que eu não fui, talvez fosse ser péssimo cineasta. E fui ser objetivo na vida. Então, eu era bom de matemática, eu era um bom aluno, virei engenheiro. Mas na faculdade de engenharia eu percebi que a engenharia não era minha. E aí fui buscar uma coisa diferente, que eu vi na administração, um lugar onde eu poderia conjugar minhas habilidades com o meu desejo, né? O desejo de lidar com gente, tratar com gente. E eu acabei, depois de faculdade de engenharia, fiz um mestrado de administração que queria fugir da engenharia, acabei nas Lojas Americanas, que era naquele momento uma coisa assim muito diferente. Isso a gente está falando de década de 80. Início da década de 80, meados da década de 80, né? A Lojas Americanas era foi o primeiro, não foi o primeiro, mas foi grande, né? Buyout da Bolsa Brasileira. Entrou lá a turma do Garantia para mudar aquele negócio que tinha quase 100 anos, 70 anos. E enquanto todos os meus amigos estavam indo para banco, eu resolvi ir para lá. Era o caminho natural, o mercado financeiro. Você era bem Ficava Lojas Americanas na busca de alguma coisa a mais. Eu já tinha feito uma confecção, tinha quebrado, eu tinha aprendido como é duro fazer esse tipo de coisa. E eu queria uma vida nova, uma vida que tivesse desafios. E a Loja Americana foi um lugar fantástico para desenvolver tudo isso, daí que eu fui lá 13 anos. Vários desafios do varejo numa época de hiperinflação, isso devia ser foi uma guerrilha. Foi um parque de diversão. Foi uma guerrilha permanente. 7 planos em 5 anos e coisas assim. Aí eu migro para o Private Equity, e ao longo desse processo profissional que você vai evoluindo, a sua vida também vai evoluindo. E você não consegue fugir da tua essência, do seu temperamento, né? Então, aquela criança que estava lá atrás, que tinha aqueles desejos todos, ao longo da minha vida profissional, eu fui conseguindo satisfazê-los nos ambientes de trabalho por onde eu passei. Eu comecei a aprender como é que você, em grandes empresas, consegue mudar a vida das pessoas, você consegue trazer mensagem, como é que você consegue conectar pontos do seu conhecimento para trazer para a prática, para fazer com que as pessoas tenham o comportamento esperado, né? E à medida que você vai evoluindo na vida e na busca de cada vez ficar melhor, né? Cada vez se sentir melhor e ser uma pessoa melhor, você vai ao mesmo tempo desenvolvendo capacidades, características que te permitem, em um determinado momento, até se expressar. No início da minha carreira, eu estava muito preocupado em ser alguém no mundo dos negócios. Hoje em dia eu estou muito mais preocupado em que as pessoas possam absorver e entender conceitos que eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida. Então eu me permiti escrever isso, então, aquele blog, escrever o que eu escrevo de uns anos para cá, que nada mais é que um acúmulo de experiências de tudo isso aí que passei. E você é uma pessoa muito boa de fazer isso, né? De conectar passado, presente, tudo que você construiu e olhando para o futuro. Mas eu quero ficar um pouquinho nas Lojas Americanas ainda, porque eu acho que fala muito dessa tua história toda, inclusive disso, de conectar com pessoas. De repente você estava lá num universo de não sei quantos mil, talvez, funcionários. 16 mil. Num período, como a gente estava falando, de diversos desafios. Você teve, certamente, eu quero falar sobre isso, você teve um mentor lá, que foi o Beto Sicupira, ele já estava lá, né, quando você chegou, quer dizer, o Garantia já tinha comprado as Lojas Americanas e o Beto era a pessoa que estava lá, e você se refere muito ao Beto como um mentor teu, né, e eu acho que eu queria explorar um pouco isso, essa questão, claro, você pode falar da tua relação com o Beto, mas a questão da relação do mentor com o mentorado, quanto isso foi importante para você, que você, de repente, se viu CEO das Lojas Americanas com 36 anos, né? Então, fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que o que caracteriza o que o Jorge, o Beto e o Marcel fizeram no Brasil, eles inventaram a meritocracia. Eles são os primeiros caras que efetivamente rompem com a tradição do passado e dizem, olha, o espaço do meu filho, ou é indicado por alguém, eu vou fazer o favor a alguém, e dizem o seguinte, eu vou contratar gente boa, dar oportunidade e deixar as pessoas crescerem. E o Beto foi para Lojas Americanas, que é um ambiente muito mais complexo
do que o banco. O mercado garantiu qualquer outro. Tinha uma homogeneidade muito grande no tipo de pessoas que ele contratava, né? E o Beto foi para um negócio assim que tinha sido fundado em 1930, 1929, então em 82 a companhia passou por momentos maravilhosos e com grandes problemas, e ele vai lá assumir um time de dezenas de milhares de pessoas, cuja grande massa é o que é o povo brasileiro, né? A grande massa da loja americana é mulher sem marido, A família, filho, né? mulher sem marido, com filho, cuidando da mãe. Se eu pudesse assim, definir o perfil da maioria das pessoas que compõem aquela companhia, é isso. E atendendo quem? Atendendo mulheres, 75% dos clientes eram mulheres, nas suas coisas mais básicas. Um mundo completamente diferente do que ele tinha vivido na vida dele, né? E mesmo nesse ambiente, ele teve a capacidade de tentar criar uma cultura de meritocracia. E foi graças a essa cultura de meritocracia que eu tive a oportunidade na minha vida, né? Que outras pessoas tiveram oportunidade na vida. Então, eu acho até mais, sabe, do que mentorar. É mais profundo do que mentorar. É você efetivamente levar em consideração que as pessoas podem atingir objetivos que às vezes elas não estão preparadas. Quando eu fui para a Inglaterra, 12 anos atrás, e fazer um negócio lá, a dificuldade que eu encontrei de usar esse conceito é brutal. Na Inglaterra, as pessoas querem contratar alguém que já tem uma experiência no que está fazendo. Um jovem começa a trabalhar em marketing, dificilmente ele vai sair de marketing. Eu tentava dizer para as pessoas, olha, vamos contratar gente jovem, vamos contratar 10 caras muito bons jovens. Mas é muita gente, não dá para contratar isso. Então, o conceito que tinha na turma do Garantia, e que usou no norte-americano, usou na Brahma, e tudo que a gente veio fazer depois, é muito diferente do que tem aí fora pelo mundo. Então, as lojas americanas eram um ambiente selvagem. Para uma pessoa como eu, ou na minha formação, lá estou falando do topo da organização, quem entrava para o topo da organização, era muito mais difícil do que qualquer outra empresa do mesmo porte naquela época. Mas, por outro lado, tinha uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento que nenhum outro lugar tinha. E foi ali que você achou o espaço que você ia crescer, ia se desenvolver, já escutei você falando, né, até das coisas de sair um plano novo, você ia, passava o final de semana inteiro estudando o plano e a partir dali você criou o teu caminho dentro desse ambiente de meritocracia. Dentro desse ambiente que foi criado, né? E o Beto, realmente, ele foi a pessoa que eu olhei e falei assim, ele é muito diferente de mim, nós somos muito diferentes, né? Mas eu via que ele tinha elementos que eu estava disposto a entender e aprender. E, portanto, assim, a mentoria mesmo, ela não era contínua, ela era pontual. E nisso ele era muito bom em saber o momento certo de falar, com a dureza certa que tinha que ser falado. E ali você foi aprendendo também, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A coisa de cultura organizacional, de lidar com pessoas, porque no fundo, assim, a gente pode ter todos os MBAs do mundo, mas tem uma parte dentro de cultura organizacional que é psicologia, né? Que é como lidar com as pessoas. Olha, a GP teve 65 negócios que ela participou do controle, né? Estava na gestão ativa da companhia. Todos os negócios que deram errados foram por causa de time. Todos os que deram certo, por causa de time. Isso é o que é definidor, né? Você pega, por exemplo, o momento que ele está vivendo do AI, né? O AI é uma disrupção mega, similar talvez à Revolução Industrial lá do século XIX. O desafio do AI não vai estar na tecnologia. O desafio do AI vai estar em como fazer com que as organizações consigam absorver esse negócio e trabalhar com isso. A vantagem competitiva de uma companhia estabelecida, que tem um bom produto, que tem bons processos, que tem muito dado,
é enorme em relação a um startup. Enorme. Mas qual o desafio desse negócio? Como é que você introduz isso dentro daquela cultura? Aconteceu isso na década de 90 com qualidade total. Tá certo? Aconteceu isso quando houve as primeiras automações, veio o computador. Qualidade total foi o que vocês usaram como conceito dentro, primeiro das lojas americanas e depois das outras empresas. Eu lembro, lojas americanas foi a base. Eu digo que a gente fez muita coisa antes da qualidade total, mas a qualidade total trouxe um framework, uma metodologia de organizar o que a gente queria fazer. E para introduzir isso, e para fazer com que as pessoas fizessem isso, foi uma mudança cultural profunda. O IAI vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Então, enquanto existiu o ser humano, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós estamos falando de cultura, de desenvolvimento de cultura, de criação de cultura, e que passa por discurso, mas passa muito mais por atitude. E aí, de repente, você teve uma decisão, tô voltando, porque a gente vai, depois a gente, papo bom é assim, né, porque IAI era uma das minhas últimas perguntas, e aí a gente já tocou nisso agora. Mas eu quero saber que você fale um pouco da transformação pessoal, porque a profissional a gente sabe qual foi, ou vamos contar aqui qual foi. Você decidiu, CEO das lojas americanas, num dado momento, quando você sentiu que a tua missão ali, de alguma maneira, estava cumprida, você resolve renunciar ao cargo, sair, e aí sim você foi para a GP, né? Isso estamos falando da década de 90. E fala um pouco da decisão e da transformação pessoal. Eu renunciei ao cargo porque eu achei que eu era incapaz de fazer o que tinha que ser feito naquele momento. Eu tinha um monte de projeto na loja americana que depois foi implementada, super certo, de transformações profundas de tecnologia, de gente. Eu tinha um programa de trainee de 150 pessoas. Em determinado momento teve que reduzir de despesa brutalmente. Com o plano real, o mundo mudou, a gente precisava reconstruir a companhia, então tinha um período em que precisava cortar custo. E eu, com 37 anos de idade, disse, olha, eu não tenho capacidade de fazer isso nessa companhia. Que você já estava há muitos anos. Que eu estava há muitos anos e que eu tinha conexões importantes. E eu me senti realmente capaz. Eu achei melhor abrir mão do meu lugar em detrimento de uma outra pessoa que tinha essa capacidade, né? Se fosse hoje, eu não teria feito. Eu não teria feito porque eu acho que hoje eu sou maduro o suficiente para saber dividir essas duas coisas e fazer isso acontecer. Mas é aquele momento. Exigir isso de uma pessoa de 30 e poucos anos é outro momento da. E a minha mulher não entendeu que eu fiz isso, até porque eu não tinha emprego. Não, mas aí você foi para a GP. Mas eu fui para a GP convidado depois. Primeiro fiz. Depois me convidaram para. Aí você não sabia, eu achei que era um movimento já coordenado. Depois me convidaram para a GP. Eu cheguei lá como diretor, não era sócio. Assim, me convidaram, eu gostava das pessoas, eu fui. E no que eu sento na mesa lá, eu percebo que o mundo é diferente, né? Naquela época, só para ficar claro, estamos falando da década de 90, Jorge Paulo, Marcel e Beto estavam lá. Beto principalmente estava lá. Eu cheguei em março de 98. E eu já contei essa história algumas vezes. Eu levei algumas missões. Eu levei a missão de vender uma parte da loja americana, que a gente vendeu para o Carrefour. Criar São Carlos, que a gente criou com a ajuda de vocês. Aqui, retirando todos os imóveis da loja americana. Mas eu me sentia mal naquilo. Porque eu tinha uma mesa, era outro mundo. Eu estava acostumado a ter uma plateia, eu tinha uma mesa. Então foi assim um ano horrível, horrível, horrível. Eu me sentia muito mal, eu não queria levantar da cama. E aí teve uma coisa que aconteceu por uma sorte do destino, que a GP compra uma participação na Telemar nesse mesmo ano. E o cara que estava disponível, que Vamos descer para a Telemar. me mandava para o conselho da Telemar. E foi uma oportunidade espetacular para mim. Porque eu podia ali usar os meus conhecimentos, estava mais próximo do meu habitat. Então foi a minha introdução no mundo de provérbios, foi mais ou menos assim. E vamos combinar, né? Até porque a gente trabalhou em Telemar décadas também, inclusive com vocês, também era um ambiente aí. Era um ambiente. Absolutamente. A Telemar foi o exército que eu não fiz. Exatamente. A loja americana estava numa redoma de cristal.
a Telemar é do Brasil como ele é. E ali Era GP com Gereissati, com Andrade, você tinha com as fundações. você tinha o BNDES, você tinha o regulador. Realmente, assim, eu saí da loja americana assim, como um juvenil e tive que entrar num mundo de verdade. Foi espetacular sobre esse aspecto para mim. Mas o fato é que quando eu cheguei em março de 98, em janeiro de 98, teve uma reunião de avaliação que eu achei que ia ser demitido da GP. Porque eu não me sentia capaz. Aí o Beto e o Roberto falaram, não, você foi super bem, olha, você vendeu o supermercado, você fez a São Carlos, você foi para a Telemar, tá dando tudo certo na Telemar, pô, você vai ser sócio. Para mim foi uma surpresa. Tem um filme do Will Smith que chama A Busca da Felicidade. Eu sei qual é. Eu me senti exatamente igual a ele naquela reunião, entendeu? E ali começa a minha vida de private equity. Ali eu comecei a virar a chave do operador que eu era, de alguém que queria estar na operação, que queria estar envolvido na operação, e comecei a entender a lógica de estar num negócio de investimento, que naquela época, diferente do que a gente faz hoje, era um negócio de muitas companhias ao mesmo tempo. Né? Vocês foram muito precursores, né, assim, ou talvez os precursores, né, de private equity, assim, estrito senso no Brasil. Eu acho que sim, no seguinte sentido. Eu acho que o private equity no Brasil, eu acho que ele nasce do sentimento que depois do Reagan e da Thatcher, um governo brasileiro razoavelmente organizado iria privatizar. Né? Então, nesse sentimento, o Beto sai das lojas americanas e vai fundar a GP. O Daniel Dantas levanta o fundo dele, e eu acho que são esses dois os grandes players dessa primeira fase. E a gente teve o prazer, a sorte e a oportunidade de estar trabalhando com os dois, né, com os dois grandes players, E no meu escola para a gente. No meu entendimento, a GP tinha uma busca de captar dinheiro só no exterior, onde os conceitos de private equity eram mais difundidos. Já o Daniel fez uma sociedade com o CVC do Citibank e pegou um pote de dinheiro imenso que tinha no Brasil das fundações, né? Das fundações. E de uma certa forma, se posicionou como um player alinhado ao dinheiro de fundações brasileiras, as fundações públicas brasileiras. Aí vieram os gringos, Disque Music, uns caras assim, fizeram algumas coisas aqui, compraram o Vasco, compraram o time de futebol, compraram não sei o que e tal, mas, assim, entrar num negócio grande, que era a privatização, eu acho que nessa primeira onda foram esses dois, a GP e o Opportunity. Já tinha tido um movimento na década de 80, ou talvez na década de 90, do Bozano Simons. Acho que o Chase fez algumas coisas. Porque eles tinham moeda podre, e com moeda podre houve algumas privatizações, entre elas a Embraer. Então, eu diria para você o seguinte, eu acho que o private equity do Brasil, ele ganha força um pouco na esteira do que vai acontecer nos governos da década de 90, de Fernando Henrique Cardoso, não sei do Itamar, mas governos que privatizaram a Vale, as companhias elétricas, a telecomunicações, que foi o grande, né? O grande, assim. E aí conecta muito, né, com a GP, porque o Paulo Aragão, ele foi para a GP. Eu ia até falar, queria que você falasse. Ele foi do primeiro. Nós não convivemos, porque eu cheguei depois que ele saiu. Porque você falou agora, você chegou em 98, e o Paulo, o escritório foi fundado em 95, o Paulo não estava aqui ainda, mas já estava combinado com o Chico, com o Plínio, que ele viria, mas ele veio em 97, então se você chegou em 98... Exatamente. A gente não conviveu no mesmo escritório, mas o Paulo esteve ali nos primeiros anos da GP, trabalhando em private equity, né? Então, quando você vê o Paulo junto com o Pio Borges e uma série de outras pessoas na bolsa, batendo o martelo da Telebrás, da privatização da Telebrás. O Paulo, ele é o cara que participou, sabe, totalmente desse processo. Né? E a decisão dele sair da GP e voltar para o BMA, que só ele pode dizer qual foi,
mas claramente o Paulo tem uma veia de advogado fortíssima. Talvez a mais forte que eu já conheci. É a mais forte que tem. Ele de fato foi um personagem desse processo, dessa primeira fase, por estar nas duas pontas, né? Ele esteve nas duas pontas desse negócio. E aí, Fé, assim, eu acho que foi legal você tocar. Eu ia falar do Paulo, mas legal você tocar na questão da participação do Paulo nisso tudo, porque agora que eu queria que a gente falasse um pouco. Assim, primeiro veio essa leva aí que você tocou de você na GP, nas privatizações. E aí você já falou de Telemar, e teve Semar, teve ALL, teve muita coisa. Mas depois veio o boom dos IPOs. Aí estamos falando já de 2005, de 2006. Aí vocês fizeram metade dos IPOs do boom, né? A gente com vocês. A própria GP abriu capital, né? Com a intenção de virar um private equity de investimento mais perene e não de período de investimento, mas aí teve todas as investidas, né? Aí teve BR Malls, aí teve BR Properties, Submarino, assim, teve muita coisa. Conta um pouquinho dessa parceria de tantos projetos, GP e BMA, porque eu vou dizer uma coisa, vocês fazem absolutamente parte da nossa história. Então, queria que você contasse um pouco da tua lente nessa parceria. É uma parceria, era uma parceria natural, tá certo? A gente tinha uma proximidade imensa com o Paulo. O Paulo tem uma característica muito única. Ele é o maior matemático advogado que eu conheci na vida, né? Então, é uma conversa muito fácil. Com todos vocês. Se o Paulo, se o Chico, mas o Paulo era mais próximo. O Totonho, o início da carreira dele, do Luiz Antônio Campos, foi com a gente, né? Foi com a gente, de você e tal. Mas naquela época, antes de falar dos booms dos IPOs, eu vou falar de uma coisa anterior, que foi o boom dos venture capital. Ah, sim, não. Não, com certeza. Até porque você, mais um precursor, mais uma coisa, esses precursores, internet. As pessoas não têm noção do que era aquilo. Quando a internet surgiu e parecia uma disrupção tão grande quanto você fala de IA agora, e saiu todo mundo correndo, quem estava em private equity também foi fazer isso, né? Também foi fazer isso e é interessante porque faltava empreendedor no Brasil. Então você tinha que contratar empreendedor. Você ia no banco de investimento, você ia nas consultorias, você convencia as pessoas a empreender. Nem existia esse conceito de empreender, Não, né? não tinha. Na verdade, depois dessa bolha, com a criação da Endeavor, E depois eu queria a Endeavor que trouxe esse conceito. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, o BMA foi muito ativo. Nós estamos falando de transações pequenas, de transações de venture capital, transações transações de $1 milhão que tinha o documento, tudo feito no exterior. Porque era tudo muito novo aqui, né? Exatamente. Estamos falando aí finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, antes da bolha estourar em 2001, né? E aí, o próximo momento vai vir aí a partir de 2005, eu acho, né? Acho que o bom começou em 2005. 2005. E assim, era evidente que a gente tinha que ter uma participação muito elevada nesse momento, porque o Brasil, uma das dificuldades que o Brasil tem para fazer private equity, que o diferencia dos Estados Unidos, são basicamente duas. Os Estados Unidos é um jogo de comprar companhia pouco alavancada, alavancar dívida, fazer um IPO, ter um ganho e sair. No Brasil não é assim. O Brasil não tem dívidas de longo prazo e nem dívida barata o suficiente para você fazer aquisição de companhia. Então você tem que comprar a companhia, trabalhar a companhia, né? Há muitos mais anos do que um americano trabalharia para poder chegar no ponto de saída. Mas a saída também não é fácil. A saída ou você vai vender para alguém ou você vai esperar fazer um IPO. Principalmente porque, nessa segunda hipótese, esperar fazer um IPO depende do mercado, né? Então, tá 4 anos que não tem IPO, estão todos os fundos aí com investimento parado. Eu acho, assim, no início da década de 90 teve um IPO que foi exatamente a nossa companhia, que é o que hoje é Globo Cabo, multicanal. Multicanal. Tá certo? Aí ficou... A gente trabalhou com vocês. Vocês trabalhando com a gente. Ficou um tempão sem acontecer nada, aí vem 2005 e começa a acontecer um monte de coisa. Então é natural que a gente fosse um grande fazedor de IPO da época que tinha estoque de boas companhias que estavam ali esperando para sair. Então, o mérito está em ter começado antes a construir as companhias, né? Mas assim, e naquele momento que eu me recorde, você tinha dois grandes players e como bancos.
Um era o Credit Suisse, que era uma garantia que tinha sido adquirido pelo Credit Suisse. E que tinha uma situação muito especial, porque o time do Brasil tinha uma ascensão muito grande sobre o time de Nova York. Portanto, eles tinham acesso a investidores em Nova York maior que os outros bancos estrangeiros da época, que não davam muita atenção para o Brasil. E o outro era o Pactual, porque o Luiz César Fernandes gastou muito dinheiro, muito tempo, desenvolvendo uma equipe de venda de equities, enquanto isso não era uma coisa que se fazia, porque era jogar dinheiro no link. Porque não tinha esse mercado. Então, quando o mercado veio, você tinha o Credit Suisse, o Multicurrent e o Pactual. Que eu me lembre, você tinha o BMA, com o Paulo Aragão, aí CVM, né? O dos outros... Então, no CVM também. Foi para a CVM. Então, assim, eu não tenho a estatística na minha cabeça, mas eu tenho a impressão que se não foi 100% dos IPOs que a gente fez naquela época, foram muitos, foi porque vocês deviam estar numa outra ponta, na ponta do banco, ou na ponta... Porque eu fiz vários, eu vou te dizer que eu acho que os de vocês, essa estatística do 100% deve estar... Próximo, né? Deve estar precisa, eu acho que Acredito, sim. Eu acho que sim. Acredito sim. Não, para a gente foi uma escola aquilo também, e acho que a gente aprendeu muito com vocês, né? Assim, aprendeu a entender investimento de private equity, entender mercado de capitais, IPO, muito em parte com vocês, Fessen, sem dúvida. Eu acho que a relação de cliente com advogado, ela tem uma similaridade com médico e paciente, né? E é lógico, você ao longo de tantos anos, tantas décadas, você acaba desenvolvendo relação com diferentes advogados, até porque não pode ser diferente, às vezes você esbarra na situação de ter um advogado mais comum, está trabalhando com contraparte. Mas então você tem alguns, né, com que você, até mais do que o logo da empresa, é a relação pessoal, né? A relação pessoal. Então, qualquer um que é dono de companhia, acionista de companhia, ou tem uma responsabilidade fiduciária e tal, precisa ter uns conselheiros que efetivamente a relação passe da relação por hora, passe da relação de quanto vai custar, e seja uma coisa de humanidade, até de generosidade. E eu acho que na linha da generosidade entre nós, mas eu acho que tem uma coisa também que a gente soube de vocês, você, do Antônio, e aqui no caso, né, dos nossos fundadores também, do Paulo, do Chico, do Plínio, de ir transferindo essas relações para gerações. E você vê, assim, também a relação que a gente tem com a Mara Pedete, que é a diretora jurídica de vocês, de 26 anos, e com todos os outros que vieram depois. Ela outro dia me contou que o Paulo que entrevistou ela. Não, Paulo contratou. Entrevistou e contratou, exatamente. Eu não sabia, já tem uns anos que ela me contou isso no almoço. Então, assim, a relação que a gente criou com a Mara, e depois, e com o Boscolo, e Danilo, e todo mundo. Então, eu acho que, assim, também na linha generosidade eu vejo isso. Eu vejo o que vocês, que tinham essa relação que começou lá nos primórdios, seja de BMA, seja de GP, conseguiram passar para a gente, e a gente é muito feliz de ter herdado, não só o cliente, mas herdado a relação, a confiança e os amigos. Me fala um pouco agora, depois disso tudo, porque a gente está fazendo uma linha do tempo, e aconteceu muita coisa nesses anos todos, mas vocês começam ali a globalização da GP ali pelo ano de 2014, 15, o que também faz você ir morar em Londres com a tua família. Então é uma transformação não só da GP, mas é uma transformação pessoal, familiar. Vocês, como sempre, eu estou repetindo essa palavra aqui, precursores, mas é porque vocês foram precursores de um bando de coisa. Vocês fizeram uma SPAC em 2015, quando ninguém falava de SPAC. Eu lembro de uma reunião que eu fui com a Mara, na B3, logo depois que vocês fizeram dos Estados Unidos, vocês pensaram, não, agora vamos fazer um SPAC no Brasil. Não foi agora, quando, em 2020, que todo mundo começou a falar do assunto. A gente chegou na B3, foi lá conversar e apresentar a ideia, como é que a gente tropicaliza a SPAC. Ninguém nem sabia o que era SPAC, vocês já tinham feito uma. Então, fala um pouco da globalização e dessa mudança para Londres. Assim, depois de muitas décadas fazendo private equity, que tem por pressuposto
que você levanta um fundo, faz diversos investimentos, né? E aí os investimentos acontecem, os dão certo, os dão errado, você sai e tal, não sei o quê. A verdade é que cansa um certo momento, né? Porque é muito duro, assim, as companhias que a gente teve que sair, dada a estrutura de capital, que era um fundo de private equity, são companhias irreplicáveis. A Equatorial é replicável, a BR-Mos é replicável, Fogo de Chão é replicável, a Estácia é replicável. Eu posso citar aqui um monte. É muito duro. Assim, você como ser humano, você chega a um ponto e fala assim, pô, cansei, não? Então, a ida para fora, ela tinha várias questões. Era uma questão, primeiro, de trabalhar mais capital proprietário e menos capital de fundo, uma coisa. Segunda coisa é uma necessidade também de testar a sua capacidade em mercados mais maduros e que você pode transferir conhecimento de um para o outro. Por exemplo, eu acho, obviamente, que a Inglaterra ou os Estados Unidos têm diversas virtudes em relação ao Brasil, difícil até de comparar, às vezes. Mas, por exemplo, eu acho que a gente tem um olhar de pobre. O cara que nasce na Inglaterra, nasce rico. Classe média baixa. É rico. Eu tenho acesso à educação, à tudo. saúde. Então você vê isso nas companhias. Você vê que O mindset já é diferente. é uma certa diferença. Você vai fazer, eu não preciso disso aqui, eu posso viver com menos, eu posso ganhar despesa. Então a gente foi testar esses conceitos e investir, entender, e a gente fez algumas coisas. Fizemos um festival na Inglaterra, construímos uma companhia que investe em companhias disruptivas, em brands na Inglaterra. Fizemos o SPAC, que acabou fazendo um SPAC numa companhia de tecnologia nos Estados Unidos. Compramos uma companhia de restaurante nos Estados Unidos. Compramos um fundo de Estado na Suíça, que depois a gente transformou num fundo fechado. Fechamos capital na Suíça. Nas pais, né? Nas pais. Fizemos essa série de coisas com o objetivo de buscar um caminho diferente para nós, que não era aquele caminho tradicional de gestor de fundo, que eu acho muito bacana, não tem nada contra. Mas, passado algumas décadas, você começa a pensar o que você quer fazer e o que você não quer fazer na vida. E vocês voltaram para olhar VC que estava lá também na gênese de vocês, né? A gente fez VC na década de 90 e aprendeu muita coisa com VC. E a razão que a gente deixou de fazer VC é que VC é arriscado pra caramba. E, como eu disse aqui, você não tinha empreendedor no Brasil naturalmente. E aí a tecnologia, a digitalização começa a ganhar uma relevância na nossa vida e você quase que é obrigado a estar presente e estar próximo dessas coisas para você não ficar De fora. fora. Porque o mundo é das pessoas que estão com 25, 35 anos. Se você não for capaz de olhar para os olhos dessas pessoas, você fica fora. Você acha que o mundo é o que você está vivendo, mas você não está vivendo o mundo. Então, como a tecnologia estava acontecendo ali, nas pessoas mais jovens, a gente quis se aproximar daquilo. E aí nós voltamos para trás e falamos assim, tipo, vamos ver as lições que a gente teve na década de 90? Lição número 1. Tem que ser um empreendedor muito bom. Tem que ser um cara que roda sozinho, mas precisa de ajuda. Ajuda de sentir que o cara precisa de ajuda de cabelo branco e estiver disposto a ouvir, nós estamos aqui dispostos de falar com ele. E aí é o match perfeito. Mas a demanda é dele. Então precisa achar um cara bom, um cara que a gente percebe que vai procurar a gente quando ele precisar de verdade. Não quero ter trabalho com ele. 2, se nós estamos falando de tecnologia, tem que ter tecnologia. Não dá para ser um negócio, estamos fazendo um appzinho aqui, sei lá, para fazer um negócio simples. Não é isso, tem que ter uma tecnologia robusta. E tem que ser mercado grande. Mercado grande que possa globalizar e tal. Então, nessa esteira, a gente voltou a fazer coisas de tecnologia. Mas, sendo assim, muito sincero, para ganhar dinheiro? Sim. Para fazer bons investimentos? Sim. Mas, acima de tudo, para usar um conceito que eu uso na minha vida, que é conseguir olhar o mundo pelos olhos que é muito mais jovem. E que eu acredito que se você não fizer isso, você é aquela pessoa que passa assim, no meu tempo era muito melhor. Não é verdade. Hoje é muito melhor que no nosso tempo. E é isso, acho que a gente sempre que a gente conversa, você fala isso, né, de olhar o mundo pela lente dos jovens,
E eu acho que é por isso que você também mantém a tua cabeça de uma maneira tão jovem e tão conectada com tudo que acontece, e aí você traz isso para a tua vida pessoal e você traz isso para a GP, né. Você traz isso para a GP, isso que a gente estava falando agora um pouco aqui, né, de quando vocês voltaram aí para olhar VC, vocês criaram a G2E, Investments, que a gente ajudou vocês durante a pandemia a fazer o IPO da G2D, e aí vocês passaram também a ter, foi uma outra troca de chavinha, porque GP sempre, a maioria das vezes, investimentos de controle, né, e de controle. E G2D, vocês passam a fazer investimentos minoritários, que é uma outra cabeça. Mas eu acho que é isso. Isso manteve vocês muito jovens, né? Porque aí vocês estão ali em investimentos minoritários de companhias disruptivas, de empreendedores jovens com um outro olhar. Então, acho que isso foi muito bacana também, né? Ver esse novo momento da GP e viver isso com vocês. Agora, Fé, você me fala uma coisa. Aí já saindo um pouco, né, dessa linha do tempo e perguntando para você assim, nesse mundo de hoje, e esse mundo que você olha pelas tuas lentes, com toda a tua bagagem, mas também pela lente dos jovens, uma coisa que você fala sobre empreendedorismo verde, Amazônia, o que isso representa de oportunidade para o Brasil? Fala um pouco desse nosso momento, tanto do ponto de vista de oportunidade para os jovens, para as empresas, para os empreendedores, para as companhias, mas também fala um pouco desse nosso momento no mundo, assim. Eu sei que você é muito ligado nesse tema. Eu acho que o nosso momento do mundo é complexo, né? É muito complexo, porque o ser humano é muito frágil. E quando eu penso assim, o que o ser humano fez para conseguir sobreviver e dominar o mundo? O ser humano é a quinta espécie que domina o mundo nos últimos 5 bilhões de anos. E, by the way, se o tempo da Terra fosse um dia, o ser humano teria surgido no último segundo. Então já nos coloca numa situação de fragilidade. eu acho de extrema fragilidade. A Terra sempre sofreu ataques de meteoros. Esses meteoros jogam fumaça, jogam gases para cima, que aquece ou esfria a Terra. E a Terra, como ficam alguns bicos, algumas como chama, cogumelos e tal, depois a vida se recompõe, né? Então você tem os dinossauros que tinham 120 milhões de anos, teve um porcão horroroso anterior que viveu... Eu estava perguntando quem eram esses 4 antes que o ser humano, dinossauros com certeza. 4 milhões de anos e por aí vai, né? Então, assim, a Terra ela sempre se recompõe e ela sempre sofre com gases. Então o homem é muito frágil, né? O que fez um homem andar para frente é a sua capacidade de união, de estar junto. Porque aí ele se fortalece, né? Que fisicamente não é o caso. Então eu tenho muita preocupação, porque há 100 e poucos anos atrás o homem criou a Revolução Industrial, que mudou o planeta, melhorou a vida pra caramba de todo mundo ficou muito melhor, tô falando da humanidade, já tô falando de vocês, falando da humanidade, né? Mas o jogo tá jogando gás. Então você não precisa acreditar em A ou B. Você sabe que a história da Terra está escrita na Terra. Você vai lá e vê exatamente, consegue medir o tempo que as coisas aconteceram. O footprint está lá. Tá tudo lá, né? Então nós estamos jogando gases para cima. Ou seja, a Revolução Industrial, ela foi um meteoro, não foi um meteoro que caiu de uma vez, mas um meteoro que está caindo ao longo do tempo. A Terra, desde os dinossauros, ela vem esquentando, naturalmente. Só que nos últimos 100 anos, esquentou mais que nos últimos 1000 anos. E esse é um problema real. E o único problema da história humana que precisa de uma solução com todo mundo junto. Não adianta nada você fazer alguma coisa num país se o outro não fizer do lado. Então temos um problema mega. Temos um problema mega que todos precisam trabalhar juntos e num momento de geopolítica absolutamente complicado e complexo. No momento em que você tem algoritmos, além disso, que trabalham intensamente e monetizam intensamente a desunião.
mais ou menos, a desunião, ou falta de união, pelo menos. Isso no pior momento, né? Então, eu acho que qualquer pessoa razoavelmente informada deveria estar preocupada com a questão ambiental. E você pode ter diversas formas de approach a disso. Os ingleses, os americanos, os europeus, eles acreditam em máquinas que vão tirar o CO2 da Terra, em soluções, ou então você vai para Marte, né? Você pega um avião, vai para Marte, escapa da Terra. Eu vejo eles uma tendência muito maior nisso aqui. Você tem a turma do reflorestamento, né? Que também acho super interessante. Então, eu, particularmente, me conecto melhor com a preservação. Porque o Brasil tem 65% da biodiversidade do planeta. O Brasil é a maior potência ecológica do mundo by far. Os Estados Unidos é nada. O Brasil é muito. Isso é uma riqueza imensa que o Brasil tem. A oportunidade, poxa, há 20 anos atrás, não tinha empreendedorismo no dicionário. Hoje, qualquer um... Vocês ajudaram a colocar. Ainda eu fiz esse trabalho e hoje eu tenho até o efeito colateral. Você tem pessoas lá, eu não quero ser CLT, CLT é ruim. Quer dizer, virou um estigma, todo mundo quer ser empreendedor. Então, quer dizer, isso aqui foi conquistado por um trabalho feito. A Amazônia tem um potencial enorme por uma razão muito simples. É a natureza que está lá. São as moléculas da natureza. Então, não só você tem que fixar o homem naquela terra, até porque a floresta está provada, foi em muitos dos lugares plantada por ser humano. Então, a integração humano-floresta é fundamental, como você tem oportunidade de negócios dos mais simples aos mais complexos. Não dá para medir isso na linha do tempo, quem está acostumado a medir. Então, eu, particularmente, tenho tentado ajudar gente que está lá na Amazônia e que tem tentado desenvolver um venture capital para o ambiente da Amazônia, porque o venture capital que inventaram no Vale do Silício, que foi inventado há 100 anos atrás, quando na Revolução Industrial, não atende ao tempo e às condições do ambiente da floresta, porque o desenvolvimento do negócio lá tem que ter um pressuposto, preservar. E a nossa estrutura mental não foi feita para preservar nada. Deixa eu explorar. Se a gente pegar os 3 livros mais importantes da nossa sociedade, o Torá, a Bíblia e o Corão, eles foram escritos no meio do deserto. Ou seja, nós somos uma sociedade que cresceu, desenvolveu, criou tecnologia, vivendo na escassez. Os livros de economia começam sempre assim. Os recursos são escassos. E aí, toda a economia se constrói em cima dessa premissa. Quando esse homem sai lá de cima e desce para o Equador, ele encontra uma abundância de vida. Uma complexidade tão grande que ele não consegue compreender ou entender. O que ele faz? Ele simplifica, ele corta. Então, você chega na Amazônia, encontra fazendeiros que vão dizer para você o seguinte: quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Olha o que eu fiz, um belo pasto cheio de vaca. E esse para mim é o grande desafio, porque não é só o desafio econômico de achar o desafio cultural. Cultural dizer o seguinte: a gente vai caminhar para voltar para a natureza. Você quer saber o futuro do homem? Olha uma tábua de índio, porque é lá que a gente vai voltar. Porque com toda a tecnologia que a gente está criando e tudo mais, o trabalho é cada vez menos necessário. Basta ver o crescimento do entretenimento, porque está sobrando tempo, as pessoas estão trabalhando menos. A energia vai tender a zero. E então onde a gente vai? A gente vai ter que se integrar com de onde a gente veio. A gente veio da natureza. Então, eu não faço muito, tá certo? Eu acho que você faz bastante. Eu não faço muito, mas eu acho que propagar é o que você faz e as ideias que você propaga. E eu acho que eu estou tentando ali ajudar um pequeno detalhe, mas eu sei que para destravar vai precisar de capital. E eu sei também que tem um monte de gente captando dinheiro mundo afora com a conversa verde. ESG. E é sentado em Londres, está sentado em Nova York. E esse dinheiro, quando chega na floresta, é o dinheiro mais caro do mundo.
E a gente tem que achar uma maneira de fazer com que esse dinheiro chegue aqui, esse dinheiro que é for good, que vem, às vezes, a custo zero, né? Que vem de filantropos, chegue aqui e, de fato, faça diferença para a gente preservar o que está lá. Bom, eu acho que você certamente está dentro do que você está fazendo, essa diferença você está construindo. Eu vou fazer uma última pergunta, porque eu não poderia deixar de fazer para você. Você é um apaixonado por arte, por cultura. eh, Fala um pouquinho o que que a arte é para você, o que que a cultura é para você, como é que isso impacta a tua vida ao longo da tua trajetória? Eu tenho uma percepção de que o que define a humanidade é a arte. Porque se você pegar a Terra, a quantidade de seres vivos vegetais deve ser representar 70%. Depois tem os animais. E depois tem o ser humano. E tem o ser humano que está dentro dos animais, né? E o único que é capaz de olhar para a natureza, porque nada existe além da natureza, concorda? Tudo que existe é a natureza. Dentro da Terra, fora da Terra, a natureza. O único que olha para a natureza e cria alguma coisa inspirado na natureza e criou uma coisa que a natureza não criou, é o ser humano. Então, quando você olha, assim, as primeiras manifestações nas cavernas eram pinturas. Então, por definição, o ser humano é um artista. É arte fazer uma ponte que permite você chegar em Teresópolis mais rápido. É arte a arquitetura, é arte a música, é arte a poesia, arte da política, arte... O homem vive da arte. Às vezes ele não sabe. E você pode ver que todos os regimes que passaram pela face da Terra, que foram opressores, eles atacam primeiro Sufocaram e suprimiram a arte como manifestação, né, social. Você pega, por exemplo, Hitler. Hitler pegou e fez aquela exposição, até o Lazar Segal era um dos caras que está lá, da arte degenerada, que é a arte moderna, e ele era pintor, ele queria a arte que representava exatamente a galinha no parque, no campo, o garoto sentado. Essa era a arte germânica. A arte, ela é tão poderosa que ela é a primeira coisa que os autocratas decidem atacar. Então, por isso eu gosto de arte, quer dizer, eu gosto de arte, mas eu acho que a razão que eu gosto de arte é compreender isso, é entender isso e achar que na hora que o homem não estiver sendo um artista, qualquer que seja a maneira, como você fazendo um banco, fazendo alguma coisa que a natureza não produziu, ele deixa de ser humano. Fersen, a gente podia continuar batendo papo aqui muito tempo. Eu adoro conversar com você, a gente conversa sobre tudo, mas eu acho que a gente chegou ao fim aqui do nosso bate-papo. Queria mais uma vez te agradecer, dizer que para a gente, essas relações que a gente construiu e vai seguir com elas ao longo desses 30 anos, são as coisas mais importantes que a gente tem aqui. A gente tá no nosso DNA, né, essa coisa de ser parceiro do cliente, de fazer tudo para as coisas acontecerem da maneira como os clientes pensam e têm como objetivo, mas eu acho que essas relações duradouras, para nós, é o que é mais valioso aqui ao longo da trajetória. Eu não tenho dúvida disso. Obrigada. Obrigado a você. É um prazer estar aqui, ter o BNMA para 30 anos. Eu sei que não vai parar aqui. Não, não vai. Eu vi lá na Inglaterra como as coisas têm 200 anos, 300 anos, tá certo? E eu espero que vocês cheguem lá e sejam, de fato, uma marca que fique aí, significando boa parte do que o Brasil tem de bom no Rule of Law, que tanto que ele precisa. É isso, vamos preservar. Obrigada, Fersen. Eu e você. Tchau, tchau.